Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Jó, capítulo 42, e que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó é popularmente conhecido por uma expressão que as pessoas muitas vezes utilizam para dizer das pessoas que têm paciência. Ah, fulano tem uma paciência como de Jó. Por quê? Porque Jó foi um homem da Bíblia que tinha muitas posses, muitos bens, uma família grande, muitos filhos e uma condição de vida muito boa. Só que em determinado momento da vida dele, isso foi tirado dele. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens e inclusive ele perdeu a sua saúde. E em nenhum momento do livro de Jó, quando a gente lê Jó, ele cedeu a toda essa dor, ele cedeu a todo esse sofrimento, no sentido de não acreditar que Deus era bom, que Deus era misericordioso e que Deus, por fim, sempre estaria com ele. Jó, nesse processo, foi ouvindo Deus, foi falando com Deus, e Deus foi falando ao coração de Jó. Em um determinado momento da palavra, Jó conversa com Deus, Deus fala com ele, e então Jó compreende uma série de coisas. E aí a compreensão que Jó tem desse processo que ele estava passando era de que Deus podia todas as coisas e nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrado. Ele entendeu que ele poderia falar com o Senhor, que o Senhor o ouviria e responderia a ele. E ele chega à conclusão de que ele conhecia Deus antes de tudo isso só de ouvir, mas agora ele poderia ver os olhos de Deus, ele poderia ver quem Deus é, ele poderia perceber quem Deus é. Por quê? Porque em meio a toda a dor e o sofrimento, ele conseguiu perceber que Deus estava no controle. Por fim, a palavra diz que Jó recebeu todas as coisas em dobro. É claro que a vida dos filhos que ele perdeu não se substitui com os filhos que ele teve, mas esse processo de restauração da saúde física, dos bens e de dar a ele mais filhos foi um processo curador de Deus na vida dele. Foi um processo de sarar as feridas que estavam no coração de Jó, não só as feridas que estavam na sua pele. Quantas vezes nós estamos passando por esse processo de dor e sofrimento? Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, creio que quase todos nós perdemos alguém que nós amávamos, um ente querido, um amigo muito chegado. Todos nós sofremos a dor da perda de alguém que nós amávamos. Muitos de nós passou por enfermidades. Muitos de nós passou por doenças, doenças físicas, emocionais, doenças espirituais. Muitos de nós desenvolveu nesse tempo feridas. Feridas não só no corpo, mas feridas na alma. Nesse processo, muitos de nós perdeu bens materiais, provisão financeira, emprego, empresas. Esse processo da pandemia, infelizmente, trouxe toda essa dor para nós. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus está no controle, o que não significa que nós não vamos passar por dores nem sofrimentos, porque a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está no controle, mas Deus deu para nós o livre-arbítrio. Então nós também temos as nossas escolhas e as circunstâncias das nossas vidas. Circunstâncias que às vezes fogem até as nossas escolhas e acontecem conosco. Em todo esse processo, nós precisamos conseguir identificar a mão de Deus, cuidando das nossas vidas, nos protegendo, nos abençoando e manifestando sobre nós
o seu plano perfeito, que talvez nem sempre seja compreensível às nossas vidas, mas se nós confiamos na bondade de Deus, precisamos entregar nas suas mãos as nossas vidas. Jó passou por um momento de dor e sofrimento, perdeu muitas coisas como muitos de nós, mas o convite de Deus para nós hoje, e o convite que eu queria deixar para você nessa semana, é que você consiga se relacionar com esse Deus, não só de ouvir quem Ele é, alguém disse como Ele é, como Ele age, mas experimentá-lo, buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, não só ouvir falar de Deus, mas buscar uma experiência diária com Deus. Como eu identifico um Deus agindo na minha vida, nas minhas circunstâncias, nas minhas dores, nas minhas perdas, nos meus sofrimentos? Como eu consigo enxergar esse Deus agindo no meu coração? Eu queria te convidar a buscar esse Deus que se manifesta como um Deus bom. Um dia, um outro homem da Bíblia, Moisés, pediu para ver a face de Deus. E Deus disse: Moisés, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Essa é a face de Deus. Foi isso o que Jó experimentou no fim, a bondade de Deus, porque o Senhor restaurou todas as coisas que ele havia perdido, ou por causa das circunstâncias, ou por causa de algumas escolhas, ou até por coisas que ele não escolheu, mas Deus restaurou todas elas, a vida de Jó. Que possamos olhar para esse Deus de bondade, graça e misericórdia e reconhecê-lo em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas dúvidas na nossa vida. Eu queria orar com você para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente não só ouça, mas veja um Deus que é bom. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por mim e por cada um desses que estão me ouvindo, desses que têm caminhado comigo nesse tempo em que nós temos nos alimentado da Tua Palavra. Eu quero te pedir que o Senhor abra os olhos e os ouvidos para que sejamos capazes de reconhecer um Deus que é bom, gracioso, misericordioso e todo-poderoso, agindo nas nossas vidas, mesmo em momentos de muita dor e dificuldade. Que nós possamos te buscar intensamente, até te encontrar, Senhor, e não por aquilo que nós ouvimos do Senhor, mas por aquilo que nós vemos no Senhor, porque experimentamos um relacionamento contigo. Pai, abençoa-nos, cada um de nós, no nome de Jesus, e que essa palavra possa se fazer viva nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda nas nossas dores, Deus, nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda com as nossas perdas, nos dá sabedoria, direção, graça, provisão, cura, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, tudo aquilo que foi roubado de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua semana. Espero que essa palavra alimente a sua alma e o seu espírito e que possamos nos encontrar na semana que vem para mais um tempo, sentados à mesa com Jesus, degustando da sua palavra. Deus te abençoe e boa semana. Tchau.